Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7, também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46 e para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, eu estou vendo aqui na matéria, aqui, minha amiga, estou até dando uma olhada aqui, ó, no caderno de política da Folha de Londrina, da última sexta-feira. Tem aqui mais uma matéria sobre a política no país, matéria da Folha Press, com colaboração do Aguirre Talento, Márcia Falcão e Paulo Gama. O Giovanni mostra aqui pra gente, né? Olha só, celular de empreiteiro cita viagens para Lula. Mensagens interceptadas pela PF do aparelho de Léo Pinheiro citam, além do ex-presidente, mais 20 políticos, entre eles Jacques Wagner e Renan Calheiros. E é claro, o assunto de hoje, dessa noite do Pauta em Debate, é justamente a política, né? É a política, vamos falar um pouquinho da política com o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, que também faz palestras por todo o país, é nosso colunista aqui também no Pauta em Debate e também no jornal Cambé de Fato. Professor Clodomiro, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Obrigado, Luiz, boa noite a todos. Professor Clodomiro, a sua solicitação está grande já agora, daqui a pouco nós vamos ter que ter, imagina. É ótimo. Mas falando um pouquinho dessa questão, há tempos que não conversamos, no final de ano parece-me que o país deu uma amortecida, né? Claro, tirou aí um tempinho para as festas de fim de ano, mas ao mesmo tempo tem gente falando para mim que parece que o país está meio de ressaca. É ressaca de festas ou ressaca da política também? Eu acho que é ressaca de política, né? Sobretudo a ressaca de política, né? Até porque nós deixamos na pauta de 2015 vários pontos pendentes, não resolvidos e que acabam ingressando em 2016. Portanto, essa sensação de um ano que não terminou e, portanto, uma pauta com bastante problemas a ser resolvido no plano político e, sobretudo, também econômico. O senhor fez um artigo para o jornal Cambé de Fato, o ano que não começou e não terminou. E a Gazeta do Povo, coincidentemente também no mês de dezembro, publicou um editorial também, o ano que não termina, né? 2015, o ano que não termina. Essa sensação do ano que não termina, eu quero deixar bem claro para o nosso amigo, para a nossa amiga, não é que o ano não terminou, claro que terminou, mas a impressão que tem é que o serviço que tinha que ter sido feito no ano passado não foi feito. Nós tivemos vários pontos que foram apresentados na pauta da política nacional, e eu acho que o de maior destaque, maior relevância para nós, é o pedido do impeachment da presidente, né? Isso fica o quê? Fica ainda dentro do cenário 2016, algo não resolvido e que nós não temos ainda um cenário de como isso vai se desdobrar, como isso vai alcançar o seu fim e, portanto, cria essa paralisia, essa sensação de paralisia na esfera política, né? E lembrando que a política paralisada, ela acaba travando também um outro elemento que é fundamental hoje, que é a crise econômica. Nós precisamos resolver a crise econômica no país e não se resolve essa crise sem resolver primeiro a crise política. Aliás, né, a economia interessa, acho que na ordem para todo mundo, né? Eu até às vezes penso que o pessoal está mais preocupado com o desemprego, a inflação e a economia de uma maneira geral, até porque do que se a presidente Dilma vai ser caçada ou não. Mas ela também, num café com jornalistas, aliás, um monte de jornalistas tirando selfie, né? Eu falo, depois o pessoal fala que jornalista tem que ser imparcial, é interessante isso, né? Dilma vincula a redução da inflação com a aprovação da CPMF, né, Contribuição Provisória de Movimentação Financeira, e da DRU, que é a Desvinculação de Receitas da União. Em café com jornalistas, Dilma promete fazer o possível para garantir o superávit de 0,5% este ano. A troca do ministro da Fazenda, ou seja, o gestor da economia, saindo Joaquim Levy, que nunca foi bem quisto por ninguém, a bem da verdade, era um estranho no ninho do governo petista, mas que o mercado tinha uma boa relação. E entrando o Nelson Barbosa, que vai na velha cartilha de conceder empréstimos, vamos crescer em cima de empréstimos, de compras de produtos, voltando mais ou menos ao que parece a política que era do Guido Mantega.
Na sua opinião, essa mudança ela tem um impacto positivo e tem reflexo também na questão política? Olha, eu acho que essa mudança ela é uma mudança que tem uma força política interna do próprio PT. Havia uma pressão do PT para que fosse trocado o ministro da Fazenda, como você bem disse. O ministro Levi ele tinha um aceno muito positivo para o mercado, mas ele não era o quê? Ele não era bem recepcionado dentro do próprio ninho petista. Então essa mudança, ela também é uma mudança que sinaliza muito para o governo. O Nelson Barbosa é um dos responsáveis pela formulação da nova matriz econômica, que é justamente esse modelo de política de uma concessão muito bondosa do Estado em relação a crédito, lastrear muito o crédito. E isso foi uma prática constante no primeiro mandato do governo Dilma e que acaba resultando nessa crise econômica, em boa parte, que nós estamos vivenciando. Então, essa mudança, ela tem o quê? Ela tem uma sinalização de que nós podemos voltar àquele modelo de política praticado no primeiro mandato da presidente Dilma, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das medidas econômicas, e isso pode o quê? Acenando para o mercado um distanciamento em relação ao ajuste econômico. E agora tem um elemento interessante, porque se você tem um aceno para o PT e um distanciamento do mercado, você tem o próprio ministro e a própria presidente Dilma endossando duas coisas fundamentais, que nós precisamos assegurar um superávit, mas esse superávit depende do quê? Da aprovação da CPMF e, sobretudo, da reforma da Previdência. Então, são dois temas bastante espinhosos e de impacto impopular para a população e que realmente necessita o quê? Necessita mudanças na própria Constituição e aprovação de 2/3 no Congresso Nacional. Então, num contexto que a presidente está aí, sofrendo um processo de impeachment, fica no cenário o questionamento. Será que, do ponto de vista econômico, o ministro Nelson Barbosa terá força para fazer uma reforma na Previdência e, ao mesmo tempo, a recriação da CPMF? Né? Essa é uma tentativa do governo salvaguardar a sua política do ponto de vista econômico. Né? São medidas impopulares. E, por outro lado, verificando se isso tem realmente condições de passar no Congresso Nacional. Então, são desafios que estão colocados na pauta em 2016 para o governo. Professor, eu falei agora há pouco que às vezes eu tenho pressentimento, por mim, né, de que as pessoas estão mais preocupadas com o bolso do que com o título de eleitor. Né? Ou seja, o mais importante é ter o dinheiro, o mais importante é ter uma estabilidade econômica, onde a inflação não comece a prejudicar demais as famílias, onde o desemprego, principalmente, acaba, seja pequeno, e o que não está acontecendo, do que necessariamente se vai caçar ou se não vai caçar, ou quem vai ficar no lugar, até porque eu imagino que boa parte da população, quem realmente mora nas cidades, não faz muita diferença quem está no governo. Né? O importante é que esteja realmente um trabalho sendo feito, o atendimento sendo feito. Claro que eu estou tendo uma análise muito rasa, mas é a impressão que a gente tem. Ao mesmo tempo, né, eu conversando com algumas lideranças petistas aqui da região, eles diziam para mim o seguinte, no finalzinho de dezembro: olha, com a mudança do ministro, agora nós vamos plantar o nosso plano de governo. E agora nós vamos ter a chance de realmente acertar. Mas me parece haver uma contradição. Eu sei que a economia não é bem o nosso foco hoje, mas ele está muito próximo. Ao mesmo tempo que o trabalho feito pelo Guido Mantega levou o país a um déficit bilionário, né, que até hoje não se sabe exatamente o tamanho desse déficit, mas cada vez que se fala ele é maior e é algo que nunca aconteceu antes, né, a ponto do orçamento do governo federal ser mandado para o Congresso com a previsão de déficit, coisa que também nunca tinha acontecido, eles voltam ao mesmo modelo. Agora parece-me que vão voltar ao mesmo modelo, um modelo que já produziu um déficit violentíssimo e produziu, cá para nós, uma inflação alta, a disparada do dólar e ainda a questão do desemprego. É possível acreditar que essa chance agora vai dar certo? Olha, existe um receio muito grande, existe, sobretudo da parte do mercado, existe um ceticismo muito grande em relação a isso. Porque se você coloca num período curto, é isso, são 4 anos de um governo forte, de um governo intervencionista, de um governo que tem um controle sobre a economia, ou seja, pretendia ter um controle sobre a economia e lastreando o crédito. A questão é o seguinte, que o Estado não tem essa força. Cada vez fica mais visível que o Estado não tem o quê? Não tem essa abrangência para dar conta de todas as pretensões, sobretudo sociais, que estão embutidas ali dentro. Interrompendo o senhor um pouquinho, quer dizer que o Estado não tem dinheiro. Quando eu falo Estado, o governo federal está sem dinheiro. Exatamente. Quando você coloca na pauta a necessidade de uma reforma da Previdência, é óbvio que quem está contribuindo gostaria de ter o quê? Uma aposentadoria o mais breve possível. Agora, devemos entender que, por exemplo, a Previdência ela se dá num sistema de solidariedade.
Quer dizer, o que eu estou hoje contribuindo não é para fazer uma poupança para a minha aposentadoria futura, estou contribuindo para quem está agora se aposentando. Então é um ciclo. A questão é que nós não podemos, por exemplo, admitir, por exemplo, que nós tenhamos aposentadoria como nós tínhamos há 10, 20 anos atrás, com pessoas em 40, 43 anos se aposentando. Né? Então nós temos que repensar isso, porque o dinheiro não vem do céu. O dinheiro ele vem de mecanismos institucionais, vem dos nossos impostos e tudo mais. Então o Estado não tem essa força, essa abrangência, numa perspectiva de um Estado forte, um Estado getulista, como nós tínhamos no cenário lá no passado. Então acho que nós precisamos, enquanto sociedade, pensar, né, a própria feitura desse Estado e também todos os direitos sociais que ele nos assegura pela Constituição, ele tem um custo. E nós temos que olhar que esse custo é pago e repartido pela população. Então, acho que talvez chegue um momento que nós temos que pensar de forma um pouco mais ampliada, mais alargada, do que colocar o quê? Colocar a questão do Estado em janelas ideológicas. Né? Olha, eu sou contra a Previdência por uma questão ideológica, eu sou contra essa mudança por uma questão ideológica. Precisamos olhar o Estado de uma forma um pouco mais racional, um pouco mais refletida, um pouco mais tematizada, para ver de fato quais são as condições que o Estado tem de dar conta das demandas que nós aí estamos colocando nas suas costas. Tá certo. A gente vai continuar falando sobre a questão da política nacional e também de eleições municipais no próximo bloco, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate. E só para a gente ilustrar o nosso bate-papo aqui com o professor Clodomiro Banvarte Júnior, que é professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina. Olha só, matéria da capa da Folha na última quinta-feira, dia 7, né? Daquilo que nós estávamos já comentando. Venda de veículos será programa de incentivo após cair 26,5%. Ou seja, mais dinheiro público subsidiando aí venda de veículos, né? E o que é nada contra, né? Nada contra auxiliar a indústria automotiva e as outras indústrias, né? E o dinheiro público acaba indo para manter os empregos de algumas fábricas e, ao mesmo tempo, será que o governo vai ter esse dinheiro
que ele começa a prometer que vai ter, ele vai conseguir pagar tudo isso? Então, isso que é a questão interessante, né? O governo termina com um déficit enorme, né? E começa o ano com esses anúncios, né? Ou seja, um governo novamente forte. Muitos estão falando que esse dinheiro que o governo paga no final de dezembro, em relação às pedaladas fiscais, dinheiro que volta aos bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, seria o dinheiro que poderia ser utilizado agora novamente nessas benesses que o governo pretende dar. Quer dizer, o mesmo dinheiro. É um círculo que voltou na sua origem, mas agora ele tem o quê? Ele daria fôlego para que esses bancos pudessem fazer esse tipo de investimento. Meu Deus do céu. Falando um pouquinho de eleições municipais, esse ano temos eleições municipais, e a Folha de Londrina, em matéria do Luiz Fernando Wiltenburg, ela publicou aqui algumas regras, né, o que está valendo para as eleições municipais. Novas regras para as eleições já estão valendo. E cita aqui, entre outras situações, nós já falamos bastante sobre isso, é uma mini-reforma, alguns falam que é uma pseudo-reforma, mas, de qualquer maneira, a questão da filiação partidária caiu de 1 ano para 6 meses, né? As convenções também foram empurradas para frente e a campanha fica com 45 dias apenas. Lembrando que a doação também para de empresas para a campanha de qualquer política está proibida, somente pessoas físicas. E, segundo alguns, esse pode ser um laboratório para essas mudanças. Como o senhor avalia essas mudanças? Eu acho que o elemento mais essencial de laboratório é justamente a doação privada de campanha por parte de empresas. Quer dizer, vai obrigar agora os partidos e também os candidatos a encontrarem formas diferentes de fazer campanha, até porque o dinheiro vai entrar o dinheiro aí dentro dos partidos de forma muito mais difícil. Ou seja, o partido, o candidato vai ter que buscar isso com as pessoas físicas e ter um convencimento da parte dessas pessoas que façam a doação aos partidos pelas razões que eles vão apresentar. Então o dinheiro não vai vir tão fácil dessa vez. E acho que o elemento negativo é essa redução do tempo de campanha eleitoral. Ainda que nós não tenhamos uma campanha que permita o debate, a reflexão, mas a diminuição disso em nome da redução do custo da campanha é um elemento perigoso. Até porque é o único período que nós temos que, de fato, podemos aí ter um debate mais próximo da população com os candidatos. Ainda que você tenha tudo isso margeado pela propaganda eleitoral, pelo marketing, eu acho que é um espaço que nós devemos priorizar e otimizar no sentido de um debate mais claro, mais transparente em relação às demandas, sobretudo dos nossos municípios. Olha, pelas minhas contas, são 6 semanas, né, minha amiga? 45 dias são 6 semanas de campanha. É muito pouco tempo. É pouco tempo. E a gente tem sempre aquela tendência de achar que esse tipo de mudança, professor, o senhor pode até me corrigir, ela é feita, claro, com a boa desculpa de que é para reduzir custos, mas ela acaba beneficiando quem já está no poder. Ou seja, aquele vereador que já é vereador, que já tem um nome na cidade e vai para a reeleição, em 6 semanas ele não precisa consolidar o seu nome, ele já tem nome. Aquele candidato que ainda não conseguiu ser visto pela comunidade, em 6 semanas pode não conseguir ser visto também. Isso acaba, de uma certa forma, indiretamente, ajudando quem já está com o mandato. Eu concordo plenamente com a sua leitura, acaba beneficiando e facilitando quem já tem um nome consolidado na cidade, né? Até porque nós estamos falando agora de eleições municipais, dificulta aquele que está começando a carreira política ou lançando o seu nome para o pleito, né? Ele vai ter uma dificuldade maior de exposição, até porque ele tem uma restrição de fazer propaganda justamente nesse período, que é um período muito curto, ele não pode fazer anteriormente, porque senão ele tem uma implicação na legislação eleitoral, né? Eu acho que esse é um outro elemento bastante complicado. E, sem dúvida, a questão que dificulta aí, um pouco espaço que não permite um debate mais ampliado. É óbvio que uma cidade de médio porte como Londrina ou demais cidades, você precisa de um tempo maior, até porque os problemas são muitos. E você precisa o quê? Você precisa de um tempo mais ampliado para poder debater isso com a população. É um tempo curto que vai restringir o quê? A participação não só dos candidatos, mas também a participação da sociedade no próprio processo. Ou seja, trocando em miúdos, minha amiga, se você está acostumada na sua cidade, uma cidade pequena, uma cidade de porte médio, que o candidato vai na sua casa tomar um café com você toda eleição, ele passa lá, o que vários vão lá, às vezes você até reclama, estou gastando mais pó de café, porque eu estou tendo que fazer café para os candidatos. Isso vai acabar. Numa cidade um pouco maior, como Cambé, como Apucarana, já não dá para visitar todo mundo, por exemplo.
não será possível esse tipo de visita, apesar que você tem dentro dessa reforma política e dentro dessa reforma eleitoral um apreço muito grande para que você desloque do marketing eleitoral e faça, por exemplo, do ponto de vista televisivo, do rádio, uma campanha mais direta, um tete-a-tete, né, do candidato com o eleitor, mais direto e menos recursos de marketing. Bom, a gente espera que seja uma campanha, vai ser um laboratório, que seja uma boa campanha, que os bons candidatos sejam eleitos. Com certeza. Pelo menos há essa expectativa que esse espaço seja utilizado e utilizado da melhor forma possível. Professor Clodomiro Banvatti Júnior, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, muitíssimo obrigado pela presença, uma ótima noite e um ótimo 2016. Obrigado, Luiz, eu agradeço e desejo também a todos um bom ano, um bom 2016. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho mais informações. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo com o professor Clodomiro Banvatti Júnior e quero deixar o espaço à disposição daqueles que foram citados e quem se sentir também citado para fazer o contraponto aqui no nosso programa. É só entrar em contato com a nossa produção. Mas eu quero citar também para você aqui e registrar matéria da minha querida amiga Adriana Decunto, da reportagem local para a Folha de Londrina, do último dia 7, na questão, mais uma vez, a questão da dengue, né? Então aqui o Giovanni mostra para a gente. Paraná tem 5 cidades com epidemia de dengue. Paranaguá entra para o grupo de municípios com maior incidência da doença, junto com Munhoz de Melo, Santa Isabel do Ivaí, Itambaracá e Guaraci. Mas lembrando também que, além destas 5 cidades, diversas cidades têm o tal do surto, né? Ou estão à beira de um surto de dengue, com muitos casos, preocupados, né? A saúde pública preocupada com a intensidade das notificações de dengue nas cidades. Então, o Estado todo o país, de uma maneira geral, trabalha com decisão para combater os focos de mosquito. Até porque, você já sabe, eu também já sei, que não é só dengue mais que o Aedes aegypti transmite, pode transmitir também a chikungunya e também o Zika vírus, que tem complicações bastante sérias, principalmente para gestantes, né?
E a situação da chikungunya também, só para você ter uma ideia, do Zika vírus, aliás, o Paraná já investiga 24 suspeitas de Zika. Então aqui está aqui no box que a Adriana fez para a Folha, né? Aqui, ó. Paraná investiga 24, aqui, Paraná investiga 24 casos de Zika, tá? Suspeitos de Zika. Então, na verdade, a máxima que tem que colocar é aquela de sempre: vamos todos combater o mosquito. E o que está dentro de casa, o que está no quintal, o que está no vizinho, o que está na rua, quando há situações de área pública, denuncie para as autoridades. Quando o teu vizinho ou alguém da casa não quer fazer ao combate, também chame a vigilância sanitária. É importante o combate, porque senão, minha amiga, todos sofrem, mas alguém pode adoecer com relação à Zika, chikungunya e também a dengue. Um grande abraço para você, um ótimo final de noite, uma ótima semana, que Deus abençoe a sua família. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.